Paulo, agora. Olá, eu sou Paulo Moreira Leite, nós estamos aqui na TV 247 e hoje nós temos o prazer de entrevistar Daniela Arbex, a autora daquele livro Holocausto Brasileiro, que desvendou a história de um hospício de Barbacena, onde morreram milhares de pessoas que viviam abandonadas, famintas, passando frio, uma situação absolutamente selvagem. Ela fez uma grande reportagem, que foi um best-seller importantíssimo há poucos anos atrás, e que trata de um assunto que volta à atualidade quando se aprova uma lei, a Lei 13.840, que recupera a internação compulsória de dependentes químicos. Eles podem ser internados sem autorização judicial, bastando um aval médico. Esta medida é um retrocesso que lembra esse pesadelo daquela época. Não é a mesma coisa, evidentemente, mas aponta uma medida nesse sentido. Então, nós vamos conversar com a Daniela sobre o Holocausto, sobre o Hospital de Barbacena, mas, primeiro, queria que ela falasse sobre essa medida, ela que é colunista da Tribuna de Minas e que escreveu recentemente uma coluna muito importante chamada Epidemia da Ignorância. Como está você, Daniela? Como é que você está vendo tudo isso? Tudo bem aí? Oi, Paulo. Primeiro, queria dizer que é muito bom te reencontrar, é muito bom conversar com você sobre temas que eu considero essenciais aí para o momento em que a gente vive. Eu acho que são dois sustos. O primeiro foi em fevereiro, quando a Coordenação Nacional de Saúde Mental lança uma nota técnica, reorganizando a política de saúde mental e definindo entre os pontos de atendimento, o retorno dos manicômios. Isso já foi, para mim, naquele momento, muito assustador, porque desde o final da década de 70, existe um esforço enorme dos trabalhadores de saúde mental para instituir, né, a luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica, que vem defendendo, então, há mais de 4 décadas, que vem defendendo o fechamento dos leitos de baixa qualidade, a extinção dos leitos, jamais a retomada de leitos. E aí vem o governo federal e rompe com essa política, com essa lógica antimanicomial, e coloca de novo no centro do debate o manicômio como um local de atendimento, como parte da rede de atendimento. Isso já foi assustador. E agora a edição dessa lei, ela continua na linha da gente estar se assustando mais ainda, porque eu vejo como um retrocesso muito perigoso, porque o Holocausto brasileiro, ele conta exatamente a história de pessoas que eram indesejáveis sociais e que não tinham doença mental e que não tinham nenhum outro tipo de problema e que nem tinham dependência química e que eram internadas à força, porque elas não podiam escolher, porque alguém escolhia por elas. Então, eu vejo esse momento com muita preocupação, principalmente porque é um momento em que o governo, além de reeditar o retorno dos leitos psiquiátricos e além de permitir a internação compulsória por qualquer pessoa praticamente, porque é pelo pai, pela mãe, se não for pode ser um servidor público e se não for pode ser alguém da Secretaria Nacional, do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. Imagina um terceiro que não sabe nada sobre a vida daquela pessoa. E o que me preocupa mais ainda é que essa política ela vem ao encontro do reforço do modelo de comunidade terapêutica, que é um modelo altamente criticado, que é um modelo que utiliza a religião para tratar dependentes químicos, o trabalho forçado, a privação do direito de ir e vir. E está existindo, o atual governo está injetando um recurso violento na criação de novas vagas nessas comunidades. Né? Então eu vejo assim com muita preocupação por tudo, pelo histórico. A gente pode falar um pouco sobre isso. A gente tem uma pesquisa da Fiocruz que está engavetada há 3 anos, né? Isso que é uma coisa que é surreal, assim, uma pesquisa séria que foi contratada pelo Ministério da Justiça para avaliar, fazer um perfil sobre o uso de drogas no Brasil,
E é uma pesquisa que não aponta epidemia de drogas, como a gente imaginava, que coloca... Eu só vou interromper, porque isso é muito importante, isso na sua coluna, eu queria que você, que a pessoa que está nos ouvindo prestasse atenção. Não há uma epidemia de drogas químicas no Brasil. Não existe. Agora você dá os dados, eu estou sublinhando isso, porque eu acho assim, isso aqui é um título que devia estar em páginas, em letras garrafais nos jornais, porque é muito importante, isso tem muita importância no debate sobre dependência química no Brasil. Então, explica isso, por favor, e vamos continuar. Isso é uma coisa que está muito importante, que você teve mérito de divulgar na sua coluna. Então, eu acho que eu fiquei muito surpresa. Eu participei de um debate numa gincana de saúde mental e um psiquiatra, um psicólogo que estava lá, falou da pesquisa. E eu fiquei absolutamente surpresa ao descobrir que essa pesquisa foi financiada pelo governo federal, foi encomendada pelo Ministério da Justiça, uma pesquisa que eu vou dar até o nome da Secretaria Nacional de Política de Drogas. E aí a secretaria fez a encomenda da pesquisa, que custou 7 milhões aos cofres públicos, e que era uma pesquisa sobre o uso de drogas no Brasil, encomendada. A Fiocruz fez a pesquisa, só que o resultado não apontou uma epidemia de drogas. E aí o que o governo fez? O governo Temer, e uma decisão que está sendo mantida pelo atual governo. O governo desconsiderou a pesquisa, desqualificou a pesquisa e falou que essa pesquisa não atendia ao edital. E aí, com isso, engavetou uma pesquisa de 7 milhões de reais. E qual que é o resultado da pesquisa? A pesquisa mostra que 0,9% da população brasileira consumiu crack uma vez na vida, 0,9%. E no último mês, 0,1%. Então, a gente não pode sustentar a ideia, né, da epidemia, a ideologia que sustenta a política até então, que sustentava de uma epidemia em crack. E aí vem a pesquisa mostrando que, ao contrário, o álcool, que é uma droga lícita, né, cuja dependência tem um alto custo de tratamento para o SUS por todas as consequências que ele provoca, e não é uma coisa que é combatida, 66% da população brasileira já consumiu alguma vez na vida álcool, e no último mês 30%. Então, aí a epidemia, se é que a gente pode falar em epidemia nesse caso, em saúde pública, está no consumo do álcool e não do crack. Mas por que falar da periculosidade da epidemia do crack, por que eles querem manter esse medo em relação ao crack? Porque o medo em relação ao crack justifica a internação compulsória, justifica a ampliação das comunidades terapêuticas, que hoje estão tendo esse aporte de mais de 150 milhões do governo federal para a abertura de leitos. A gente tinha 2 mil leitos, nós vamos passar a ter 10 mil leitos. 5 vezes mais. Um investimento de 150 milhões de reais em comunidades terapêuticas que são controversas. O próprio Conselho Federal de Psicologia, ano passado, fez uma inspeção nas comunidades e achou inúmeras irregularidades, achou pessoas presas em celas, né, em quartos fortes, achou pessoas privadas de ir e vir, achou pessoas sendo obrigadas a participar dos cultos, né? Então, é uma questão... Oi? Agora o som... Uma comunidade médica, e de repente você tem que participar de cultos, de cerimônias religiosas. Exatamente. E até a questão da médica, porque, na verdade, a comunidade terapêutica ela era muito mais... hoje, existe a figura, a exigência de se ter profissionais qualificados. Mas, até então, ela era dirigida por pastores ou pela Igreja Católica e baseada muito mais na questão da religiosidade, da religião para tratamento, do que a questão de saúde. Então, assim, é gravíssimo você ser obrigado a participar de um culto. Você vai se você quiser, né? Então, eu acho que eu até coloquei nessa minha coluna, quando eu falo da epidemia da ignorância, é que me preocupa a quem interessa não divulgar essa pesquisa, a quem interessa e por quê. E aí eu tenho muita preocupação, porque se o interesse não é o sujeito, se há outros interesses financeiros que não seja cuidado da pessoa que precisa,
aí a gente tem que questionar por que que essa pesquisa está sendo engavetada, ela não está sendo divulgada. Logo que a gente publicou na coluna, todos os veículos de comunicação deram na semana seguinte falando sobre a existência dessa pesquisa. Assim, se foi uma pesquisa encomendada e se a Fiocruz ganhou o edital para fazer, como é que agora eles não reconhecem isso? Será que não reconhece porque os números não interessam, né? O governo não interessa divulgar esses números? E vamos falar, uma pesquisa que tem o selo da Fiocruz, vamos dizer assim, uma pesquisa que tem em si uma credibilidade de saída. Claro que não existe nada sagrado, né? Não existe, mas é uma pesquisa que tem um selo de qualidade, tem uma história de respeito da comunidade científica no Brasil e mesmo internacional, né? Paulo, e outra coisa, mais de 16 mil pessoas foram entrevistadas em inúmeros estados brasileiros. Então, foi uma pesquisa ampla, não foi uma amostragem pequena, foi uma pesquisa de fôlego, que eles levaram tempo para fazer, dentro das normas exigidas. Quer dizer, o resultado, a contestação do resultado dizendo que não permite, que eles usaram uma metodologia que não permite a comparação com pesquisas anteriores e por isso não é válida, é questionável. A Fiocruz questiona isso. A Fiocruz já questionou, já disse, colocou contra essa informação, dizendo que não, nós seguimos rigorosamente o que foi exigido e a pesquisa é válida. Só que ela precisa ser validada pelo Senad, que eu acho que é o Senad mesmo, que é o departamento, a secretaria ligada à questão de drogas, para ela poder ser considerada, os números serem considerados relevantes. Bem, Daniela, falando desse obscurantismo, né? Que nós estamos falando disso, né? Daquela coisa que a superstição, o preconceito domina sobre o conhecimento, né? A gente cai naquele, a gente volta para aquele mundo que você retratou tão bem, da colônia, do Hospital Colônia de Barbacena, né? Fundado em 1903 e que ficou aberto durante décadas, né? Aí eu queria assim, você fez aquele livro, um livro importante, terrível, mas essencial para todos que querem conhecer assim uma realidade escondida do Brasil, e sabemos até porque ela estava escondida. Eu queria, então, que paralelos a gente poderia traçar, claro que não é uma situação idêntica, entre aquele mundo que você retratou e aquilo que nós estamos vendo nesse retrocesso aqui que está diante de nós. Eu acho que há muitos paralelos. Eu acho que o que sustentou esse modelo do Colônia foi uma cultura higienista, uma ideia de limpeza social, que essa ideia ela persiste até hoje. Quando a gente fala em internação compulsória, o que a gente está falando? A gente está falando que nós vamos limpar as ruas, que nós vamos acabar com as cracolândias, né? Que, então, assim, qual que é, na verdade, o paradigma disso tudo? O que é? É limpeza social. Vamos limpar as ruas, vamos limpar a sociedade da escória. Né? O usuário de drogas hoje é considerado a escória e ele incomoda. Como as pessoas que eram enviadas para a colônia por motivos diversos incomodavam as pessoas, incomodavam outras com mais poder e tinham a colônia como um destino final. Então, quando você cria uma política de internação compulsória, você reedita um modelo que nós julgávamos até então estar um modelo que estivesse extinto, que é esse modelo. Toda vez que você retira uma pessoa do convívio social e que você segrega essa pessoa, que você isola, você confisca a humanidade. Não é? Então, assim, eu fiz uma outra coluna falando, não existe manicômio bonzinho, não existe esses locais que vão receber essas pessoas, né? Como é que vai ser esse tipo de atendimento, né? Em que elas vão estar contra a vontade delas. A gente tem uma reedição do eletrochoque, né? Porque o governo federal, nessa nota técnica, passou a determinar verbas para a compra de eletrochoques, para o retorno da eletroconvulsoterapia nas unidades de saúde. Então, toda vez que você tem alguém com mais poder podendo
gerir a vida do outro, o resultado pode ser muito catastrófico, como aconteceu no Polônia, em que as pessoas passaram décadas e décadas violadas, invisíveis, sem voz, socialmente mudas e esquecidas, né? Então, hoje, o usuário ele é visto como um problema, ele é visto como um incômodo, a escória mesmo. Então, quando a pessoa fala assim, agora a gente pode internar, é claro que é difícil para as famílias, eu não estou dizendo que é uma solução fácil, mas quando você interna, você se livra daquela pessoa que incomoda. Essa é a grande questão, né? Então, é se livrar. Muitas vezes tem uma questão, eu quero cuidar, mas eu acho que na prática é se livrar mesmo. Daniela, o que seria, na sua opinião, uma solução aceitável num caso extremo como esse? Que você... porque é uma discussão que tem que ser feita. Todas as pessoas todo ser humano é um senhor de direitos. Inclusive, você não pode trancafiar essa pessoa, a menos que ela tenha cometido um crime. Fora isso, não há por que você trancafiar, muito menos por razão. Mas que você enxerga, você que acompanhou aquela situação extrema do Hospital Colônia, você que pensou, entrevistou sobreviventes, isso é muito importante, né? Você olha aqui, você falou com vários sobreviventes, você contou isso. Que você enxerga como uma coisa assim? Porque acho que você tem uma opinião abalizada para falar sobre isso. Então, Paulo, eu acho que nunca é uma solução simples. Eu acho que essa é uma temática muito desafiadora. O que eu vejo, que eu acompanhei e eu vi como solução, como com resultados positivos, foi o atendimento, por exemplo, algumas iniciativas importantes que ajudaram a reduzir danos. Então, você tem o consultório de rua, né? A São Paulo, com o Ticanori, que era o antigo coordenador de saúde mental, avançou muito nisso, o consultório de rua, as pessoas indo, porque não adianta você falar para a população em situação de rua, olha, vou marcar sua consulta para o dia 20 de junho, às 5 horas da tarde. Eles não têm rotina, eles não têm condição de estabelecer uma rotina no dia 20 eles estarem lá. Então, sabendo disso, o que os profissionais da área da saúde fizeram? Eles iam até essas pessoas, porque elas não têm uma lógica de vida igual a nossa, uma rotina organizada, em que a gente tem uma agenda, em que a gente vai dizer que a gente vai no médico dia tal. Então, isso funcionou muito, porque muitas pessoas começaram a ser atendidas na rua, saírem daquela situação de crise extrema, aceitarem ajuda, e muitas delas começaram a deixar a rua, né? Aí se engajarem em um tratamento. Então, eu acho que é muito complicado você estabelecer uma rotina para essas pessoas. Eu vejo o consultório de rua como uma iniciativa importante. Agora, é uma questão que tem que ser tratada de maneira multidisciplinar, porque envolve muitas outras questões, porque precisa envolver a família, que adoece junto com o usuário, né? Precisa envolver a comunidade, que não quer aquela pessoa junto, precisa envolver a escola, tem tanta coisa que precisa ser envolvida, então é uma discussão grande, mas a gente sabe, nunca deu certo você internar uma pessoa compulsoriamente. O grande exemplo é o Holocausto brasileiro, que é quando as pessoas não tinham vez nem voz, quando elas se tornaram vítimas do Estado, né, que elas foram levadas lá para serem tratadas, jamais foram tratadas, foram violadas. Se elas cometeram algum tipo de violação, elas foram amplamente violadas durante toda a vida delas. Então, a gente sabe que esse modelo é um modelo fracassado. Não adianta você retirar a pessoa do convívio social à força. Se ela não quiser, ela vai sair. Ela vai continuar usando drogas, continuar vivendo uma vida problemática, de abuso de substâncias. Então, eu acho que é muito mais complexo do que uma lei, né? Você não muda uma realidade social a partir de uma lei que vem de cima para baixo, né? A gente precisa discutir isso, como fazer da melhor forma, mas essa com certeza não é a melhor forma, Paulo. Olha, eu queria que você comentasse algumas experiências, alguns fatos que você apurou no livro Holocausto Brasileiro, que, olha, é um livro importantíssimo, essencial para fazer uma discussão atualíssima, com falsas... Não, a discussão atual está ali tem a realidade.
Tem foto de 1961, não vamos dizer que é da pré-história, 1961, do ponto de vista histórico, está ali, está na próxima esquina, e tem os depoimentos dela, tem as histórias que ela colheu, e tem fatos. Por exemplo, para quem quer saber assim, de alguma coisa chocante, e eu acho muito chocante, eu queria que você falasse um pouco disso, o comércio de corpos. Chega uma hora para entender do que nós estamos falando. Não estamos falando de... Não. Comércio, as pessoas morriam e os corpos delas eram vendidos. Como é que é isso? Daniela, conta isso. Assim, sabe, isso, quando você lê isso, você fala, peraí, alguma coisa não deu certo aqui. Fala aí, por favor. Então, é muito impressionante, porque a matéria, essas fotos que me motivaram a procurar os sobreviventes, foram feitas dentro desse hospital em 61 pelo fotógrafo Luiz Alfredo, da revista Cruzeiro. E eu sempre cito ele, porque se essas fotos não existissem, seria impossível a gente contar a história do nosso Holocausto. Na matéria que o Luiz Alfredo ilustrou, já se falava em venda de corpos. E depois, na década de 70, outras matérias importantes do jornal Estado de Minas também falavam em venda de corpos. Mas eu sou uma jornalista investigativa, eu não podia reproduzir essa informação sem prova. Então, o que a gente fez? A gente fez uma ampla pesquisa nos arquivos do hospital e a gente conseguiu localizar 1.853 corpos vendidos para 17 faculdades de medicina do Brasil entre 1969 e 1981. Aí, o que a gente conseguiu? Todo o balanço estatístico. Então, era assim, o FMG foi a maior compradora de cadáveres de Barbacena, comprou 500 cadáveres nesse período, nessa janela de tempo. Aí tem a Faculdade de Medicina de Vassouras, comprou não sei quantos. Então, a gente conseguiu todas as estatísticas, não só a estatística, a gente conseguiu o nome das pessoas, né, a procedência dos cadáveres e o preço de cada peça, que era assim que eles chamavam as pessoas, os corpos vendidos, peças. E aí no documentário, porque aí depois do livro a gente fez um documentário também importante, né, que foi em 2016 foi ao ar, né, e ainda é possível assistir, a gente conseguiu achar a pessoa responsável por essa negociação. E é incrível, porque ele fala o tempo todo que os corpos não eram vendidos, mas a letra dele nos cadernos, ele reconhece a letra dele. E do lado de cada corpo tem o preço. Então, ele não sabe explicar, entendeu? Eu pergunto, essa letra é sua? Ele diz, é minha. É sua? É minha. Então, o que o senhor pode me dizer disso? Ele não consegue explicar. Porque tem toda a contabilidade feita manualmente por essa pessoa, que ficou à frente disso por muito tempo. Então, é inacreditável que eles tivessem... Eles não alcançaram respeito nem na morte, né? Essa é a grande verdade. E era uma realidade da qual as pessoas que testemunharam e participaram não conseguem conter a vergonha, porque é evidente que essa pessoa, ele não conseguia, era muita vergonha para ele admitir que ele estava vendendo corpos de pessoas que há muito tempo deixaram de ser donas do seu destino, portanto, do próprio corpo. Né? Elas estavam assim, de alguma forma, estavam se acumulando com aqueles corpos que há muito tempo não pertenciam mais aos seus donos, né? Uma coisa um pesadelo, né? Ô, Paulo, e a certeza da impunidade, né? Porque ele fez isso por tanto tempo e, de repente, ele vem ser descoberto décadas depois, né? Então, assim, é a certeza que a pessoa tem de que, não, é da impunidade total, de que a gente não é um país sério e de que ele vai continuar impune. Então, assim, não há ele não foi punido com uma condenação e tal, mas moralmente ele está sendo punido, porque o nome dele foi veiculado e ele, enfim. E agora eu acho que ele olhando para trás, ele já está bem idoso, ele olhando para trás assim, ele tem que ter um momento de reflexão. O livro fez isso com os funcionários do hospital. Muitos eram ao contrário dos sobreviventes, que nunca tinham falado, que nunca tinham sido procurados e que queriam muito falar sobre o que viveram, os funcionários não queriam absolutamente falar comigo. Eles eram assim, eu fui rechaçada de todas as formas, porque eles se sentiam acusados. E aí foi muito interessante o processo de transformação durante as entrevistas,
Porque na primeira entrevista, como eu já tinha publicado uma série de matérias e o nome era o que eu dei foi Holocausto Brasileiro, eu chegava nas casas e eles diziam, colocavam o dedo no meu nariz e diziam, eu não sou nazista, né? E aí era uma primeira encontro assim de muita resistência. E aí eu voltava 2 dias depois e a pessoa já estava diferente. Ela falava assim, tinha umas coisas assim, mas no plantão do outro. E aí Tá. eu voltei 5 vezes nas casas. E na última entrevista, a pessoa já tinha tido tempo de fazer uma reflexão. E é incrível, assim, uma das personagens me disse assim: Nossa, eu podia ter feito muita coisa, evitado mortes. E eu disse: Quantas? E ela respondeu: Muitas, talvez. Olha que Como poderia ter processo. evitado? Como ela poderia ter evitado? Ela poderia ter evitado denunciando essa situação. Ela poderia ter evitado se ela não tivesse fingindo que não viu. Porque muitas pessoas que precisavam daquele emprego para suportarem, continuar assistindo aquilo, passaram a fingir que não viam. Então, Claro. aquelas pessoas passaram a ser invisíveis. Então, se ela tivesse tomado uma atitude de denúncia, se ela tivesse impedido aquilo de alguma forma, mobilizado outras pessoas, mas eu entendo, sabe, Paulo, assim, algumas coisas eu fui capaz de compreender. Eu entendo a cultura da época, uma cultura do todo o preconceito que existia. Entendo que os psicofármacos só chegaram no Brasil na década de 50, então você não tinha muito recurso para tratar as pessoas. Mas eu nunca vou entender você deixar uma pessoa morrer de fome, de frio. Jamais. E isso aconteceu no Polônia. As pessoas foram morrendo, tinha um dia que tinham 16 óbitos de fome, de frio, de abandono, de invisibilidade. Isso, para mim, é tortura em qualquer época da humanidade. E se a gente disser que isso foi ontem, que não vai se repetir, a gente está enganado. Porque se a gente continuar editando leis que confiscam a dignidade humana, nós vamos promover um novo holocausto. Você entrevistou sobreviventes. Qual que é a sua experiência desses sobreviventes? O que você guardou e que lições eles teriam para a gente que está vivendo, né, esses tempos terríveis, não é? O Paulo foi assim, acho que foi uma das coisas mais incríveis da minha carreira, foi ter conseguido falar com essas pessoas, porque eu fico pensando se eu tivesse sido tirada da minha realidade, tivesse chegado lá, tivesse tido a minha cabeça raspada, recebido um uniforme, tivesse sido obrigada a tomar banho de fezes, que eles chamam na banheira de banho de mergulho, né? Que as pessoas tomavam banho em fezes e tal. Se eu tivesse passado por tudo isso, Em fezes? era uma punição, era um castigo. Tá. Então, entendeu? Então, se eu tivesse passado por tudo isso, eu jamais teria alguma condição de me reconstruir socialmente, de ter sonhos e tal. E essas pessoas mostraram uma capacidade incrível de superação, que me impressionou muito, porque uma das minhas entrevistadas, ela foi estuprada aos 9 anos no hospital psiquiátrico que ela foi internada pela primeira vez. E passou mais de 30 no Colônia, passando todo tipo de privação. E o grande sonho da vida dela, da Elzinha, era, quando ela tivesse a casa dela, era ter um sofá vermelho. E ela me deu a entrevista no sofá vermelho da casa dela. Então, assim, e o que isso me mostrou? Isso me mostrou que existem outras formas possíveis de você tratar pessoas consideradas com doenças mentais ou com algum tipo de transtorno. Porque essa mulher e outros sobreviventes do Colônia, remanescentes daquele período, que foram retirados desse espaço, que tiveram a oportunidade de morar em residências terapêuticas, não comunidades, que é diferente, que a gente falou disso antes. Residências que são espaços em que elas são donas da moradia. Elas mantêm a moradia com os benefícios sociais que elas passaram a ter direito por conta das décadas e décadas de institucionalização. Isso resgata a dignidade do sujeito. Elas passaram a poder comprar, sair na rua, consumir, passaram a ser vistas, passaram a conviver socialmente. Então, esse modelo, eu acredito muito que é o tratamento em liberdade.
que é o direito ao tratamento em liberdade, que a gente vinha defendendo até o início de fevereiro desse ano, né? Quando a Coordenação Nacional de Saúde Mental muda tudo e manda, não, vamos confiscar, vamos isolar pessoas e vamos segregar. Isso é o contrário do que eu vi lá. Que existe uma possibilidade dessa pessoa, de um resgate da humanidade através do tratamento em liberdade. Eu acredito muito nisso, eu não acredito em nada diferente disso, eu não acredito em nada que você coloca o sujeito, confina o sujeito. Eu sei que tem situações emergenciais em que a pessoa precisa de um atendimento médico de urgência, em hospital geral, ok, mas é, o, é isso, num hospital geral, como qualquer outra pessoa, infartei, eu vou para um hospital geral, preciso de atendimento. O usuário precisa ser socorrido, ele precisa de ajuda, mas ele ter a humanidade dele confiscada, ele ficar preso e ele não poder decidir é muito grave, porque a gente reedita essas situações aí de violação. E me diga uma coisa, essas pessoas com quem você conviveu, você de vez em quando encontra com elas, você tem algum convívio assim? Como é que é? Então, é incrível porque essas pessoas, todas as histórias que eu conto, né? Eu acho que não só no livro do Holocausto, depois veio Cova 312, que a gente já conversou, que é sobre a ditadura, o livro agora recente da Boate Kiss, né? Todo dia, mesma noite, são histórias tão profundas, assim, e que demandam tanto tempo de convivência, que depois que elas estão prontas, eu não posso virar para o sujeito e dizer assim, ah, agora obrigada, tchau, tô indo embora. É impossível, né? É impossível. Essas pessoas ficam na vida da gente. Então, assim, eu tenho muito contato com algumas pessoas de Barbacena, com ex-funcionários, com a Elzinha, uma pessoa que eu tenho notícia dela sempre, como eu tenho hoje com as famílias da Boate Kiss. Então, eu acho que isso além de ser uma construção de uma relação de confiança que precisa existir para alguém te contar, te entregar as memórias afetivas dela, isso é necessário, né? Mas assim, não dá para a gente agora se despedir e dizer foi ótimo, tchau para você. Então elas vão ficando na minha história. E aí eu vou tendo a oportunidade de acompanhar como elas estão, os psiquiatras que eu entrevistei, que se tornaram pessoas próximas, a gente sempre conversa, eu acho que isso é fundamental. Eu falo sempre que eu tive o privilégio de ouvir essas pessoas. Então, por mais doloroso que tenha sido o processo, que para mim foi muito difícil, todos os 3 livros na construção e tal, é, foi tão maravilhoso eu ter tido o privilégio de ouvir essas pessoas que eu ganhei muito mais do que qualquer tipo de sofrimento ou de, sei lá, de drama pessoal, de que a minha rotina foi afetada, enfim. Foi incrível, assim. Eu acho que foi uma lição de vida para mim. Eu queria te perguntar um pouco sobre a Boate Kiss, que você fez um livro, e eu queria que você falasse, porque é uma experiência. Eu imagino um outro tipo de pessoa, né, de uma outra, imagino, hein, posso estar chutando, mas uma outra classe social, né, mas que tem uma dor, que também é aquela dor. Queria que você É, falasse da sua experiência com essas pessoas, que certamente é o mesmo olhar humanitário que te levou para lá para conversar. sim, Me diga, sim. me diga, fala um pouco sobre isso, que eu acho que é importante, uma coisa boa para ser partilhada aqui, que é uma coisa que acho que todos ganham com isso. Então, eu acho que a Kiss me mostrou que não existe uma dor que é maior do que a outra e tal. É o que você falou, é uma outra classe social, um outro tipo de pessoa. No colônia, a maioria era pobre, era negra, com pouquíssima, baixíssima formação, né, intelectual e tal. Agora, a dor dessas pessoas, ela é tão violenta das famílias porque é uma dor agravada pela falta de justiça. Então, a dor da perda, ela é quase igual à dor provocada pela falta da justiça. Então, o que eu vejo, o tamanho do adoecimento dos familiares, não só familiares, o processo que a Cris provocou em Santa Maria, os profissionais de saúde foram duramente afetados por todo o processo. Opa, caiu, caiu.
Então, vou tentar falar rápido para dar certo. O que me impressiona muito na Kiss, assim, é o tamanho da devastação causada pela falta da justiça, é a indiferença. Foi tudo que levou, que culminou naquela noite tão trágica para que 242 jovens morressem, num incêndio completamente evitável, né? Então, assim, tudo falhou, sabe? Para chegar naquela noite, tudo, absolutamente tudo falhou. E o que a gente vê é que hoje, 6 anos após essa tragédia, é, os envolvidos continuam soltos, continuam recorrendo, e os pais continuam sendo vítimas. É como se esses meninos morressem todos os dias. Porque quando você percebe que ninguém foi responsabilizado, é como se esses meninos tivessem morrido em vão. Poxa, não aconteceu nada, meu filho morreu, e o Brasil não mudou, porque essa é a grande verdade. É lógico que foram editadas leis mais rígidas, e agora, de novo, vamos falar de leis. A Lei Kiss, ela veio com mais rigidez e uma cobrança muito maior, só que as coisas continuam da mesma forma, porque a questão não é ter a lei, a questão é como ela vai ser implementada, se ela está sendo cumprida, é quem fiscaliza o cumprimento dessa lei. Então, assim, o que a gente vê é o tamanho da devastação na vida dessas pessoas. Foi a primeira vez que os profissionais da saúde falaram. Foi incrível, assim, perceber que eles fizeram silêncio por tantos anos. Pessoas que abandonaram a emergência, que estão em tratamento psicológico até hoje. Então, eu nunca voltei a Santa Maria. Eu fui lá, Paulo, para fazer o livro, eu fui 10 vezes a Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E eu nunca encontrei as famílias da mesma forma que eu deixei. Toda vez que eu voltava, as famílias estavam diferentes, alguém estava diferente. É incrível, assim, como que essa dor, ela é uma dor em movimento, sabe? Não é uma coisa que fica estagnada, assim, ela continua causando sofrimento. Então é muito impressionante. Eu acho que essa história mostra exatamente o país que a gente está vivendo, né? Um país de impunidade, um país que a gente não aprende a construir memória, né? A construção da memória coletiva do Brasil ela é necessária, porque se a gente não constrói essa memória, a gente repete. E a gente continua vendo outros incêndios, e agora a gente está vendo pessoas voltando a ser internadas à força. Então, a gente precisa falar dessas questões e construir essa memória para a gente aprender alguma coisa, né? Porque senão a gente vai reeditar abusos e vai reeditar barbáries o tempo todo. Você falou uma coisa aí que eu não sabia. Os profissionais de saúde abandonaram? Eles ficaram chocados? Por que eles... O que aconteceu com eles? Assim, para eles, assim, não querem mais fazer isso? Então, eu acho que o tamanho. Olha, para você ter uma ideia, além das 2.000 pessoas diretamente afetadas pela morte dos jovens, você tem todos os bombeiros que participaram do resgate daquela noite. Nenhum, foram acho que 8, cerca de 8 bombeiros, agora me foge a memória a quantidade exata, mas não foi mais do que isso. Nenhum está trabalhando mais na rua, nenhum. A maioria se aposentou. Alguns tentaram suicídio, as famílias se desfizeram, nenhum deles está trabalhando mais na rua. Então, assim, já começa por aí. Aí você tem os profissionais de saúde, o trauma dos profissionais que tiveram que atender sem condição, era uma situação de guerra, né? E acho que Santa Maria ela fez com muita dignidade, porque eles conseguiram se organizar de uma forma, os hospitais ficaram lotados, porque além das 242 vítimas, eles tiveram 637 pessoas atendidas na primeira hora após o incêndio. Você imagina o que é atender simultaneamente 600 pessoas numa rede de saúde que não tinha leito para atender essas pessoas, todas elas intoxicadas, asfixiadas, e é incrível porque elas chegavam andando no hospital, falando, e de repente já estavam gravíssimas, já estavam no CTI, né? Por quê? Porque a fumaça tóxica, eles não sabiam ainda, porque era cianeto misturado com monóxido de carbono, que o cianeto, o mesmo gás das câmaras de gás, que foi o gás que foi produzido com a queima daquela espécie de tipo de espuma. Aquele gás continua agindo no organismo, os médicos não sabiam disso.
E eles só foram descobrir isso no domingo à noite. Por que que as pessoas chegavam bem e de repente pioravam ou caíam mortas, assim? Porque elas já tinham sido retiradas do ambiente de risco, mas o gás continuava agindo. Então elas agravavam de uma forma incrível, assim, poucos minutos elas estavam conversando, de repente não estavam mais. Então foram muitas situações que eles vivenciaram. Tem um caso incrível de um pai que estava no plantão do hospital universitário. Ele era casado é casado com a diretora do HU, né? Na época ela era diretora, e de repente, atendendo aquela multidão, centenas de meninos, chega o filho dele, Ai, que ia dar o plantão com ele, acadêmico de medicina, e chega o filho dele entre as vítimas. nossa, nossa, nossa. Então foi muito complicado assim o processo, né? E todas as consequências, porque essas pessoas ficaram com muitas sequelas, sequelas respiratórias, queimaduras graves. Você tem algum próximo projeto, não? Tenho, Paulo, Pode falar? não posso te contar o tema, só Hum, posso te dizer que vai ser publicado no final do primeiro semestre do ano que vem. Final do primeiro semestre do ano que vem é ótimo, né? tá. Agora em 2020, e que é uma coisa muito diferente de tudo que eu já fiz, assim, muito. Sei. É um desafio novo para mim na literatura. E eu tô apostando muito, né? É um tema muito delicado, delicado no sentido de delicadeza mesmo. E muito sutil, não sei. Vamos ver como vai ser recebido. Olha, eu queria te agradecer por essa entrevista muito boa, aprendi demais, achei suas opiniões muito claras e queria que abrir para você se despedir aí do nosso público. Pois tem que ser, né, Paulo? Porque do jeito que tá, não vai dar mais não, É, cara. então, falar aí, dar uma mensagem para todos nós, para quem está vendo aí, tenho certeza que muita gente vai ouvir, vai reproduzir, vai se inscrever no nosso canal aqui, vai gostar de tudo isso, vai ver os seus livros. Dê uma mensagem assim que eu acho que você realmente tem o que dizer para esse país que está assim perplexo com a volta da internação compulsória, quem sabe outros pesadelos, né? Como é que de tudo isso aí, o que você tem a dizer assim? Então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar conversando sobre assuntos que são tão necessários, né? Eu acho que a gente precisa. O que a gente está fazendo aqui hoje é exatamente o que é necessário que a gente faça, que é falar dessas questões, que é desmistificar essas questões, principalmente quando a gente fala em drogas, é uma questão que é muito emocional, porque as pessoas nunca racionalizam sobre isso, né? A gente tem poucos dados sobre isso, e quando a gente tem dados, eles não são escondidos. Então, eu acho que é necessário que a gente conheça a nossa realidade, para a gente poder ter elementos para discutir isso de uma forma mais racional, de uma forma que a gente possa dar uma contribuição efetiva, que não fique no achismo. Então, uma das coisas que falar sobre isso, ter um espaço para conversar sobre isso, já é um grande começo, né? A gente poder dizer que a Fiocruz tem uma pesquisa que pode indicar caminhos necessários para o atendimento, para a criação de políticas públicas de combate ao abuso de álcool e outras drogas, mas de uma forma efetiva, sem uma forma apaixonada, mas de uma forma com dados, com números. Eu acho que é muito fundamental. Então, assim, eu te agradeço pela oportunidade de a gente estar discutindo isso, dessa conversa, e acho que, assim, que o que a gente pode falar aqui que sirva para que as pessoas comecem a pensar sobre como essa política de drogas vem sendo conduzida no Brasil, e se é isso que a gente quer, né, para a nossa sociedade, porque todos nós, numa situação dessa, estamos em risco, não é? Porque, independente se somos ou não usuários de droga, porque, na verdade, quando alguém pode decidir por nós, a gente acaba virando refém dessas situações.